Eu tenho o costume de, sempre ao final dos pregões, dar uma olhada um pouco nos fatos relevantes que saíram e eu nunca olho muito aqueles que falam: olha, uma determinada pessoa conquistou um patrimônio relevante aqui na empresa, então ela tem hoje 5, 10, 15% talvez aqui de participação. São notícias que eu normalmente acabo não olhando. Mas, por acaso, eu acabei vendo que a ASB3 divulgou ali que uma pessoa específica passou a deter uma participação acionária de 5% na companhia e estamos falando aqui do grande investidor bilionário Luiz Barsi Filho. Então, se você quer saber um pouco sobre esse fato relevante, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu iniciei dizendo aqui para vocês, a AS veio aqui num comunicado ao mercado dizer o seguinte, que o senhor Luiz Barsi Filho passou a deter 30 milhões 100 mil ações de ASB3, no sentido, hoje, de dizer que ele tem uma participação equivalente a 5% do total das ações emitidas pela companhia. Imagina você ter, por exemplo, uma participação de 5% numa companhia que é bilionária. Só para a gente fazer uma continha aqui, porque eu sempre gosto de ter mais ou menos uma noção do patrimônio, vamos pegar essas 30 milhões e 100 mil ações que o Barsi tem aqui e vamos multiplicar pela cotação de hoje, que está aqui na casa dos seus R$ 12,15, caso ele queira vender. Eu estou falando aqui de uma participação acionária de 365 milhões de reais. Claro, para a carteira do Barsi, que é ali bilionário, que tem ali na casa dos seus 4, 5 bilhões, isso aqui pode não representar tanto. No entanto, eu sei que essa é uma forma muito clara de dizer para os investidores em geral que ele se mantém aderente à estratégia de investimentos. Ele se mantém a estratégia de buscar empresas de setores perenes que pagam ou têm o potencial de pagar bons dividendos. E a SB3 é exatamente a empresa que o Barsi aqui está procurando. Por quê? Se olharmos aqui, se trata de uma empresa que ela está relacionada à geração de energia elétrica. E se você for pegar aqui a questão da lucratividade, que eu acho que é muito importante você olhar, nós temos aqui um lucro líquido reportado neste último trimestre de 2023 na casa dos 71 milhões aqui de reais. Claro, não é um lucro tão expressivo, no entanto, quando você considera que se trata de uma empresa que passou por uma fase meio complicada e que hoje está conseguindo entregar um resultado muito melhor, você consegue enxergar num horizonte de médio e longo prazo uma perspectiva de um rendimento muito maior, de uma valorização das ações e, claro, um rendimento na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio bem expressivo, diferentemente daquele que é pago hoje. Porque, se você pegar aqui, essa empresa ela paga 0,88. Claro, eu sei que aqui nós estamos olhando de uma forma um pouco viciada, porque a SB3 ela mudou o ticker, antes era TIET, e aí nós tínhamos a TIET 3, tínhamos a TIET 11, então aqui eu estou olhando um pouco focado com esse novo ticker. No entanto, eu quero que vocês enxerguem algo muito claro aqui na Bolsa de Valores. Não existe um investidor que esteja certo, um investidor que esteja errado. Você sempre na Bolsa de Valores vai procurar pessoas que têm resultados constantes ao longo do tempo. Por quê? Eu estava escutando um podcast hoje que ele dizia o seguinte: as pessoas elas não precisam estar sempre certas. Na verdade, e aí eles até fizeram um paralelo com um jogo de tênis, venceu a maioria das partidas e se tornou campeão aquele que teve um percentual de acerto de 53%. Então, na verdade, você não precisa estar certo sempre, você precisa estar certo em pelo menos mais da metade das suas alocações de capital, e isso, tanto ali no jogo como na bolsa de valores, se reflete numa alocação de capital eficiente, em você ter um método de investimento, que é exatamente esse o nome aqui do canal, que deu origem a toda essa ideia aqui que eu quero trabalhar com vocês, de que quando você for fazer uma alocação, você tem que ter um método, e o Luiz Barsi Filho, ele tem exatamente o método de buscar empresas de setores, primeiro, perenes, e que passam, ou podem, em alguma medida, transformar tudo que ela está passando de negativo em positivo e no futuro entregar rendimentos em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Tanto é que o Barsi ele pegou, e a grande tacada dele, a Unipar. A Unipar estava passando por um momento muito ruim. Ele investiu nessa ação por mais de 10 anos e depois de ela ter se reestruturado e ele ter enxergado que era uma empresa perene, que era um setor necessário para a economia,
Ele enxergou que aquela empresa estava sendo cotada a um valor muito baixo e que não merecia, e que existia para o futuro, para o longo prazo, uma possibilidade dela pagar muitos dividendos. E foi exatamente essa tacada de sorte, entre aspas, porque foi muito mais uma tacada de gênio, a meu ver, de você enxergar que existe um setor muito necessário para a economia e que ele estava subprecificado, e ele conseguiu colocar mês a mês um determinado valor ali dentro até criar uma posição relevante na companhia. Se você enxergar que isso que ele está fazendo hoje está se refletindo aqui na S, pode ser que no futuro ela se torne uma boa pagadora de dividendos. Claro, não é uma promessa, não é certo. Na verdade, na Bolsa de Valores, nada que é certo. Existe, claro, uma perspectiva, primeiro, de um setor bom relacionado à geração de energia, que é algo muito necessário para todos nós. Então, só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui no próprio Status Invest, nós temos um mapa de calor de dividendos. Então, hoje, se você quer ficar posicionado, aqui em maio é um momento razoável de pagamento de dividendos. No entanto, setembro, aqui existe uma possibilidade, por mais que ele coloque aqui de 100%, mas não é efetivamente isso, eu diria que é 99%, porque existe sim um programa da empresa pagar dividendos para os seus acionistas, e toda aqui a perspectiva da empresa, do histórico dela, foi de que em setembro ela pagou dividendos. Portanto, se você quiser se expor a essa empresa e ter os seus dividendos, ou até mesmo uma valorização nas suas ações, talvez seja interessante você ter essas ações antes de setembro, para que você consiga aqui nesses meses acumular um determinado volume de papéis, para que lá você consiga receber esses rendimentos. E claro, não poderia deixar de citar também que nos últimos 12 meses houve quase aqui 15% de valorização nos seus papéis, e desde então ali, se pegarmos de uma cotação mínima que essa empresa já chegou de R$ 8 e pegarmos no máximo aqui, ela já chegou a entregar 100%, e hoje, para quem comprou lá atrás, está em mais ou menos 49% de valorização. Portanto, sabendo comprar bem o papel e tendo uma perspectiva de longo prazo, você pode sim sair vencedor na Bolsa de Valores, e é isso que eu prego aqui no canal, que você tenha um método de investimento, se mantenha aderente a ele, e mesmo que os períodos de crise venham, você consiga manter firme essa estratégia para você alcançar a sua liberdade financeira. Então, para você alcançá-la, eu convido você também a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque isso é muito importante para mim. Espero que também tenha se tornado importante para você. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente em outras matrizes energéticas, não é isso?